Nesse vídeo nós vamos aprender o básico de como somar frações. Agora, muitos livros de matemática vão te ensinar a somar frações primeiramente, para depois te ensinar a multiplicá-las. Mas nesse caso eu acho que você deveria aprender ao contrário, porque muita gente confunde. Você lembra como é fácil multiplicar frações corretamente? Multiplicamos o de cima pelo de cima, multiplicamos o de baixo pelo de baixo e teremos o resultado. Por exemplo aqui, ó. Preste atenção, ó. 2/3 vezes 4/5. Multiplicamos os dois de cima, 2 vezes 4 igual a 8. Multiplicamos os dois de baixo, 3 vezes 5 igual a 15, e temos o resultado, ó. 2/3 vezes 4/5 igual a 8/15. Então você pode me perguntar o seguinte: Professor, não podemos fazer isso com adição também? Não basta somar os números de cima e somar os números de baixo para obtermos a resposta correta? Bom, vamos tentar ver? Mas eu tenho um mau pressentimento quanto a isso, hein? Presta atenção aqui, ó. Vamos somar aqui, ó. 1/2 mais 1/2. Se somarmos os números de cima, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Agora a gente vai somar os números de baixo, ó. 2 mais 2 é igual a 4. Isso não pode estar certo. Por quê? Ó? Simplificando 2/4 por 2, veja bem, ó, teremos 1/2. E se somarmos a metade com a outra metade, nós teremos 1/2 e não 1/2. Acontece que existem regras importantes na matemática, chamada de ordem das operações, que diz que devemos fazer a multiplicação e a divisão antes de resolver a soma e a subtração. Agora, como as frações são divisões, se você somar os números de cima e somar os números de baixo, você estaria quebrando essa regra, porque você estaria resolvendo a adição antes da divisão. Então, o que podemos fazer em vez disso? Felizmente, é uma regra que diz que podemos somar frações sem dividir, mas há um problema. Só funciona com frações que possuem o mesmo denominador. Se as frações possuem o mesmo denominador, podemos adicioná-las somando os números de cima e mantendo o mesmo número de baixo na resposta. Por exemplo, para somarmos 1/2 com 1/2. Vamos lá. Aqui, ó. Vejam que possuem o mesmo denominador. Então, somamos os números de cima, 1 mais 1 é igual a 2, e mantemos, né, repetimos o número de baixo aqui, ó. Então, 2 sobre 2 é uma fração inteira, que é igual a 1, ó, igual a 1/2. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque quando somamos a metade com a outra metade, isso será igual a 1/2. Vamos dar uma olhada em outros exemplos? Aqui, ó. 5 sobre 16, ou 5/16, mais 2/16. Quando o denominador é maior que 10, colocamos essa palavrinha avos, 5/16, e podemos ler também como 5 sobre 16. Veja que é o mesmo caso dessa soma de frações. Os denominadores são iguais. Então, somamos os números de cima, que são os numeradores. 5 mais 2 é igual a 7. E repetimos o mesmo denominador embaixo da fração. Então, 5/16 mais 2 sobre 16 é igual a 7 sobre 16. Essa é a resposta. Mas e quanto à subtração? Funciona da mesma forma? A resposta é sim. Se os denominadores, ou seja, se os números de baixo forem iguais, basta fazermos a subtração dos números de cima e repetimos o número de baixo na resposta. Vamos ver o exemplo de subtração de frações com o mesmo denominador? Aqui, ó. 5 nonos menos 2 nonos. Vejam que os denominadores são iguais. Então, fazemos a subtração dos números de cima, que são os numeradores, ó. 5 menos 2 é igual a 3, e repetimos o mesmo número de baixo, que é o denominador. Então, 5 nonos menos 2 nonos é igual a 3 nonos. Bom, somar e subtrair frações com o mesmo denominador é muito simples. Mas o que acontece se você quiser somar e subtrair frações com denominadores diferentes?
Infelizmente, a única maneira de somar e subtrair frações com denominadores diferentes, sem fazer as divisões primeiro, é alterá-las para que elas tenham o mesmo denominador. Na linguagem matemática, isso se chama encontrar um denominador comum. Lembrando que denominador é apenas uma palavra sofisticada para o número que fica embaixo da fração, valeu? Então, como encontrar um denominador comum para que possamos somar e subtrair frações com denominadores diferentes? É o que vamos aprender na próxima aula. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se você gostou, deixa o like no vídeo para ajudar o canal do Professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês que estão estudando aí para concurso. Valeu? Um grande abraço do Professor Robson. Espero vocês na próxima aula.